Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem do lado daí. Daqui ainda tem uns resfriados para variar. E não se esqueça de deixar o like no vídeo e não se esqueça daquela visita lojassombrada.com.br, ok? Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Tem vídeo todos os dias aqui, tudo nesses assuntos assim, ó, do desconhecido. Mas vamos ao primeiro relato de hoje, que é este: o amor de uma mãe mesmo após a morte. Olá, Ana, estou lhe enviando este relato que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Este relato é de 2020, então pode ler tranquila que não há nomes citados. Bom, no início de 2018, meu marido e eu resolvemos nos mudar para uma nova casa, pois infelizmente eu havia perdido o emprego e não daríamos conta de pagar o aluguel, que era bem caro. Procuramos por cerca de 2 meses um aluguel barato que podíamos pagar, mas todos eram assim de um preço muito alto. Um certo dia, uma colega do meu antigo trabalho disse para mim que uma casa ia ser desocupada. Era um preço muito bom, uma casa boa e razoavelmente grande. Mas tinha um porém. Essa casa ficava de frente para um cemitério antigo na cidade. Ah, de boa, ó, vista pro cemitério. Essa casa ficava de frente a um cemitério antigo ainda, na cidade. Ai, meu Deus. Que já havia sido abandonado, olha, há algum tempo. E eu, por ser uma pessoa medrosa, naquele momento disse à minha colega que não, é melhor não, deixa pra lá. E que se ela ficasse sabendo de um outro local, que me avisasse. Porém, eu comentei com meu marido sobre essa tal casa e, para minha infelicidade, ele se interessou. Disse que eu teria que ter medo dos vivos e não dos mortos. Eu teimei e disse que não ia de jeito nenhum e que se ele quisesse que fosse sozinho. Bom, não tocamos mais no assunto. Mais um tempo se passou e nós nada de conseguirmos um bom aluguel. E eu percebi que as despesas estavam ficando cada vez mais apertadas. Vi que o meu marido estava dando duro para conseguir pagar as contas. Eu sempre o ajudei, mas como não estava mais trabalhando, não poderia mais ajudar. Então eu perguntei à minha colega se aquela casa ainda estava para alugar e ela disse que sim. Quando meu marido chegou, eu conversei com ele e disse que eu concordava em me mudar para lá. Ai. Então fomos ver o local. Era uma casa bem bonita, era grande, mas o que me deixava incomodada era o fato de ter um cemitério na frente. Para explicar melhor, a rua de um lado era com casas e atravessando tinha o cemitério. Apesar de ter outras casas com vizinhos próximos ali, a casa onde iríamos alugar era a única, exatamente de frente ao cemitério. Bom, deixei meu medo de lado e nos mudamos. Mas eu estava ainda um pouco incomodada, porque a única paisagem que eu tinha era o cemitério. Ele estava totalmente abandonado, com tumbas quebradas, mato por quase todo lado, o portão todo enferrujado. Bom, não era assim uma imagem muito agradável. Depende da pessoa que vê. Para amenizar essa minha vista, que me dava arrepios toda vez que eu olhava, decidi plantar na frente da minha casa flores. Aí, as plantei em um pequeno cercado que tinha ali. E com pouco tempo elas já estavam lindas e todas floridas. Em uma certa noite, eu me levantei para ir ao banheiro. Para chegar até ele, tinha que passar pela sala. E na sala tinha uma janela, que tinha a vista para onde? Sim, para o cemitério. Aí eu passei, fui ao banheiro e quando voltei ainda estava um pouco sonolenta e vi que a janela estava aberta e estava ventando. Um vento muito frio. Quando fui fechá-la, olhei para fora, Olhei e vi uma mulher no cemitério. A luz da rua estava iluminando bem, então eu pude ver que era uma mulher. Tinha cabelos longos e usava também um vestido longo.
Ela parecia estar arrancando o mato do chão com as mãos. Eu esfreguei os olhos e pensei, mas gente, o que essa mulher tá fazendo essa hora da noite no meio do cemitério? Fechei a janela, fui pro quarto um pouco assustada e acordei meu marido. E o chamei para ver aquilo. Porém, quando abri a janela novamente, não tinha mais ninguém lá. Meu marido até brincou e disse que o meu medo estava me fazendo ver coisas. Bom, não era exatamente isso, porque todas as vezes em que eu acordava para ir ao banheiro, eu espiava pela gretinha da janela ali e eu via aquela mulher sempre fazendo a mesma coisa, arrancando mato do chão com as mãos. A essa altura eu já sabia que era um espírito e como nunca fez nada para mim, eu fui me acostumando e perdendo até o medo. Até que numa noite levantei para beber água quando ouço um barulho do lado de fora da minha casa. Eu fui próximo à janela para escutar melhor e ouço bem baixinho o que parecia ser alguém chorando. Eu abri uma gretinha ali da janela, me borrando de medo, né? Mas abri e foi quando eu vi aquela mulher ali dentro do meu quintal, próximo às minhas flores. Ela estava agachada, com a cabeça baixa e chorando baixinho. Ela parecia estar tentando acariciar as flores. Eu então fechei a janela, corri para o meu quarto e me enrolei debaixo da coberta. No outro dia, eu não parava de pensar no ocorrido. Não contei nada para o meu marido porque ele não ia acreditar. Então eu tomei uma atitude. Resolvi ir até o cemitério. Sim, eu entrei. Chegando lá dentro, fui até o local onde essa mulher ficava ali toda noite. Até que um túmulo me chamou a atenção, pois ao contrário dos outros, ele estava limpo ao redor. Não havia nenhum mato ali e tinha flores ainda vivas por cima. E eu fiquei pasma quando percebi que aquelas flores eram das mesmas que eu havia plantado na minha casa. Nesse túmulo havia a foto de uma criança. E atenção a esse detalhe. Eu voltei para casa, ainda sem tirar aquilo da cabeça, mas os dias se passavam. E eu vi aquela mulher mais uma ou duas vezes ainda. Um dia eu estava conversando com uma vizinha na porta de casa e ela me contou uma história de uma mulher daquela cidade que havia tirado a própria vida após o seu filho morrer afogado. Ela disse que a história conta que a alma dessa mulher ficou presa nesse mundo e ela, por não poder encontrar o filho após a morte, ainda chora por ele. E para completar, ela disse que os dois foram enterrados naquele cemitério. Ana, isso me arrepiou até os cabelos da cabeça. No outro dia de manhã, peguei algumas flores, fiz um arranjo lindo, fui até o cemitério, coloquei sobre o túmulo do garotinho. Fiz uma oração e percebi ao lado um outro túmulo muito velho. Estava todo cercado de mato. Eu então o limpei, não tinha foto nada, mas eu vi que o nome era de uma mulher. E tive certeza que era a mãe do garotinho que estava enterrada ali. Terminei de limpar o túmulo, coloquei flores também e fiz uma oração, pedindo para que Deus pudesse deixar a alma daquela moça e que ele a perdoasse por ter tirado a própria vida, mas só uma mãe sabe como é viver sem o filho. Voltei para casa e naquela noite eu sonhei. No sonho eu estava sentada em algum lugar, quando se aproxima de mim uma mulher, sorrindo. Sorrindo, ela pegou na minha mão e agradeceu. Mesmo nunca tendo visto o rosto da moça do cemitério, pois eu só a via meio que de longe, assim, no escuro, né? Mas eu sabia que naquele sonho era ela. Bom, depois disso, eu nunca mais vi aquela mulher. E eu espero que ela tenha encontrado paz. Beijo, Ana. Esse foi o meu relato. Desculpe os erros, espero que goste. Um beijo pra você, muito obrigada. Então,
nada é por acaso, né? Talvez você se mudando para aquele lugar que você resistia, não queria, mas você foi a pessoa certa, mesmo tendo medo e tal, a estar ali para poder ajudar a alma daquela mulher e talvez daquele garotinho, né? Ela estava sofrendo ali. E o único contato que ela conseguia ter com ele, porque talvez ele sendo criança tal, né, deve ter ido para um plano superior, não sei, e ela, por conta do que ela fez, ela deve ter ficado numa situação mais densa, então ela não podia encontrar o filho. E ficava perambulando por ali no túmulo dele, que é onde ela tinha o último contato ali, né, com o corpo dele, enfim. E presa assim, talvez até esquecida, né? E você pôde olhar para ela, para a situação dela, se comover com isso e ajudá-la com a atitude de limpar, ter o cuidado de levar as flores que ela estava ali olhando, e fazendo uma oração de coração, pedindo por ela, pela alma dela. E que parece que deu certo, não é? Olha só que legal. Muito bom. Próximo relato. O tal do Bruce Wayne. Lembra do relato? Parte 3. Meu Deus, e agora pra eu lembrar das outras? Vamos ver. Olá, Ana e Matheus. Aqui é a fulana dos relatos do Bruce Wayne. Ela deu esse nome. O que era? Era o cara do Facebook lá, da internet? Não lembro, vamos ver. Lembra? Tô tentando lembrar. Aquela louca que sonhou com um cara e ele disse o nome durante o sonho, que era um nome bem incomum. Aí eu fui procurar o nome e ele existe mesmo. E o cara, né? Ela foi procurar o cara e o cara existe. Bem, se houver nomes estarão trocados, assim como nomes de países e localidades. Tudo trocado, tá? Ana, desde a última vez que eu te mandei aquele relato, eu esqueci de contar umas coisas. Eu me casei novamente. Eu sou bem feliz no meu casamento. E antes de me casar, eu sonhei com o Bruce. Ele estava sentado em um banco ao meu lado, em uma espécie de penhasco, sei lá. A gente via uma cidade inteira lá embaixo, e eu não tenho ideia de qual seja. E ele me disse assim: olha, eu preciso ir mesmo. Vim aqui para dizer adeus. E eu perguntei o motivo, enquanto encostava a minha cabeça nele. Não dava para encostar no ombro devido à diferença de altura. E ele me disse: é porque você me achou no mundo real. Pode não ser eu, Bruce, em pessoa, mas você me achou. Se não fosse ele, iria ser eu. Fiquei confusa, vou ler de novo. É porque você me achou no mundo real. Pode não ser eu, Bruce, em pessoa, mas você me achou. Se não fosse ele, iria ser eu. Aí eu acordei na hora e fiquei pensando que, como eu odeio mensagens enigmáticas de qualquer natureza, dei graças que ele disse adeus. E aí eu dei graças que ele disse adeus no sonho. Sim, Ana, eu não gosto de sonhar com ele. Eu nunca gostei. A sensação de realidade me deixa pesada. Enfim, o tempo passou, eu me casei, nem lembrava mais do ser, nada. Não é ele que faz parte de uma banda famosinha até? Você não conhecia, mas... Bom, não sei. Aí um dia, cansada, eu assim, dormi, apaguei mesmo. E sonhei com quem, depois de tanto tempo? Com o Bruce. No sonho, vestíamos roupas antigas e ele me levava para dançar. E eu não queria estar ali, mas ele era tão real que eu lembro do cheiro do perfume. Acordei assustada, chamando meu marido. Sim, igual criança quando tem pesadelo e pede pela mãe. Quem nunca, né? Só que eu não contei nada pro meu marido, porque um dia eu contei desses sonhos e ele ficou com ciúmes. Disse que o cara é bonitão demais. Eu nem acho. Eu prefiro o Brad Pitt. E você, Ana? Agora eu nem lembro, mas eu tenho que procurar. Mas enfim. Ai, Ana, acordei e fui falar direto com um amigo, que é um daqueles médiums que vê a sua alma, sabe? Contei tudo pra ele desde o começo e falei da minha desconfiança, que achava que era um obsessor me assediando,
Ou eu inconscientemente me auto-assediando, sei lá. Aí meu amigo me explicou o seguinte: eu e o Bruce nos conhecemos de outras vidas, porém aqui somos de universos diferentes e lá no astral é tudo diferente. As chances da gente, ao menos conversar, tipo fã e ídolo, deixando claro que ele nunca foi meu ídolo, só soube quem era depois dos sonhos. Não é minha vibe porque é chato demais, desculpa. A banda, ele faz parte de uma banda, famosa até. Não vou falar aqui, mas eu conheço a banda, ela não conhecia. Enfim, ela não gosta, eu não sou fã, pra mim é chato, não gosto. Mas assim, as chances da gente ao menos conversar, tipo fã e ídolo, são mínimas. Mas que se acontecer, ele vai ficar com aquela sensação de te conheço, mas não sei de onde. Aí eu dei graças a Deus que não era obsessor, né, Ana? Mas ainda queria saber o motivo dos sonhos e por que me fazia mal. Meu amigo me disse que devido à minha mediunidade ostensiva, posso captar coisas assim e que é para eu aprender a estudar o meu dom para não acontecer mais, que não é obsessor não. No dia seguinte, o meu amigo me chama e fala: Fulana, lembra das coisas do Bruce que me contou ontem? Então, tive uma visão do nada, porque me preocupei com você e com o que me contou. Então, foi como se me transportasse até ele. Fui até lá, na casa ou no apartamento que ele mora. Ele é um cara que pega geral e iria te querer como esposa, mas iria aprontar com você, porque chove mulher na horta dele. E ele pode postar coisas contra alcoolismo e contra drogas, mas ele bebe, e muito, viu? E uma nota minha aqui. Não tinha ideia, Ana, que ele postava sobre esse tipo de assunto, tá? Mas aí eu pesquisei e achei vários vídeos sobre ele, assim, pregando a vida sóbria. Vida de Instagram, né? Tudo é pra posar de foto, tá? Não, tudo é pra posar de fofo. Você tem esses sonhos como uma maneira de ajudar uma alma amiga, um irmão fraterno de outras vidas. Visto que quando você sonha com ele, ele também sonha com você, mas ele não se lembra. Mas fulana, nas noites dos sonhos, ele acorda bem e feliz pela manhã. Sem entender o que houve, do tipo, nossa, que sonho gostoso, mas eu não lembro. Ele é uma alma que você ajuda, pois já foram irmãos, amigos, marido e mulher. E eu fiquei tipo, quê? Mas me tranquilizou, Ana. Aí o tempo passou e eu nem pensei mais nisso, porque a vida real, ela acontece, né? E a gente tem que pedalar aqui. Hoje, dia 2 de abril, eu sonhei essa noite com ele. Depois de, sei lá, quase um ano ou mais, não lembro. Sonhei que a gente estava num lugar, um complexo de casas. E ele estava lá, tão real quanto uma pessoa do mundo real. Mas eu orei no sonho e disse que eu queria acordar. E acordei. Fui pesquisar para ver se ele tá vivo assim que despertei, né? Era 3h11 da manhã. E ele aparentemente está. Espero não ter mais sonhos assim, porque como eu vou ajudar uma pessoa que eu não conheço e nunca vou conhecer? Mas é só no astral. Desejo tudo de bom para ele, onde quer que ele more nesse mundão de meu Deus, né? Eu só não quero mais sonhar com esse distinto cavalheiro. Não quero mais. Se ele fosse meu amigo ou meu irmão, aí seria diferente. Mas aqui, ó, nessa vida, ó, não conheço. Não quero mais sonhar. Aí fica um recado para vocês. Cuidem de vossas mediunidades. Se não cuidar, fica sonhando aí, que nem eu. Obrigada por ler o meu relato. Agora só pra mim, peraí. Ok. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, só que pelo que eu entendi, esse lance de você cuidar dele no astral é uma coisa que talvez você tenha decidido isso antes de encarnar, seria isso? Mas agora você não quer mais. Ai, agora eu fiquei até curiosa, vou procurar ele de novo, que eu não lembro mais quem é. Mas olha só, que coisa, né? Então tem isso, a gente, tipo, pode ser que a gente cuide de outra pessoa no astral, assim, ou seja,
ajude, né, uma pessoa no astral e a pessoa não lembra e a gente tem esses encontros. Interessante. Próximo relato, deixa eu só anotar aqui que eu contei. Próximo relato, eu vi o espírito da minha bisavó. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Pode me chamar de fulana. O relato não tem nomes. E este é o 5º relato que eu tô contando. Bom, Ana, eu não me lembro que idade que eu tinha nessa época, porém acredito que tinha os meus 4 anos. Foi antes dos meus avós irem morar no litoral. Eu via muitas coisas quando criança. Acredito que criança tem uma sensibilidade muito grande, né? Mas vamos lá. Minha mãe mora na casa de cima da casa da minha avó, que atualmente hoje é minha casa, já que os meus avós hoje são falecidos. A lavanderia ficava, e fica até hoje, na casa da minha mãe, em cima. Minha mãe e minha avó estavam lavando roupa e conversando. Aí eu desci na casa da minha avó, pelos fundos, onde ficava a lavanderia, e fui pegar minha bola, que estava na sala da casa dela. Para chegar até a sala, eu tinha que entrar pela porta da cozinha e aí sim chegava na sala. Ana, quando eu peguei a bola e estava voltando para a cozinha, eu vi no início do corredor uma mulher, que na época eu falava que era a avó da Chiquinha, do seriado Chaves, a Dona Neves. Eu tentava abrir a porta da cozinha e não conseguia. A porta não abria, Ana. Então eu comecei a gritar para minha mãe e para minha avó. Não me lembro qual das duas desceu. Eu só sei que me buscaram e aquela mulher sumiu, desapareceu. Eu só sei, Ana, que por muitos anos eu fiquei com medo da casa. Eu tinha pavor de descer sozinha. Hoje em dia eu moro nela há 6 anos e ando até no escuro. Bom, e como eu fiquei sabendo que era minha bisavó? Bom, depois de uns anos, esse assunto voltou algumas vezes e pela descrição que eu dei dessa senhora, era assim minha bisavó. Porém, foi a única vez que eu a vi. Muito obrigada, Ana, por contar o meu relato. Um beijo para você e um abraço a todos que estão ouvindo. Um beijo para você, muito obrigada. E sim, né, de repente, ela passou por lá por algum motivo e você a viu. Deve acontecer bastante. E apenas algumas pessoas vêm, né? Próximo relato, história de suposto lobisomem. Então vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulano. Peço que não divulgue nada sobre mim, por favor. Eu não divulgo nada sobre ninguém, ok? A menos que a pessoa tá colocando aqui no texto, né? Mas mesmo assim eu peço para colocar o mínimo de informação, só que for relevante e que não for para identificar a pessoa. Bom, essa história aconteceu com a minha irmã, porém toda a nossa família presenciava, já que morávamos todos em uma casa só. Quando eu era bebê ainda, a minha irmã mais velha tinha por volta de 12 anos de idade. E minha mãe tinha acabado de se separar do pai da minha irmã e já estava inclusive com outro homem que morava nessa casa também. Onde nós morávamos era um bairro que ainda estava em desenvolvimento, então ainda tinha uma vegetação alta de mato ali. E a nossa casa tinha uma cerca que ficava em volta da casa. Minha irmã começou a ser perseguida por uma certa criatura que parece que perseguia somente ela, pois só ia para a janela do quarto onde ela dormia. A minha irmã disse que ouvia algo arranhando a janela, como se algo quisesse abrir. Os cães sempre latiam muito, e numa certa vez essa criatura deu um tapa em um dos cachorros, que saiu gritando. A minha irmã, assustada, corria para o quarto da minha mãe e dizia que algo estava atrás dela. Minha mãe pedia para ela ficar no quarto dela, né, no quarto da minha mãe, enquanto ela dormia no quarto. Peraí. A minha mãe pedia pra minha irmã ficar no quarto da minha mãe, enquanto minha mãe ia dormir no quarto da minha irmã, entendeu? Elas trocavam de quarto. Então, minha mãe dormia lá pra ver se essa tal criatura aparecia e ela flagrava, sabe? Ana, o bicho parece que sabia onde a minha irmã ficava, pois ele ia exatamente onde ela estava. E na época, todo mundo dessa localidade ficou sabendo da história. Até uns homens lá diziam que iam ficar de vigia durante a noite para ver o que era. Mas ninguém tinha coragem no fundo, né? Minha mãe disse que falou para ela que
quando aparecesse de novo para que ela olhasse pela fresta da janela. E foi exatamente o que minha irmã fez. Numa dessas noites que esse bicho apareceu, a minha irmã foi olhar pela janela. Ela disse que começou a olhar pelas pernas e foi subindo. Disse que o bicho tinha umas pernas muito feias, era peludo, e quando ela chegou na parte do pescoço para ver o rosto, ela disse que não aguentou e desmaiou de medo. Tudo só parou de acontecer depois que a minha mãe chamou um irmão da igreja para orar na nossa casa. Depois disso, nunca mais apareceu nada nessa casa. Minha mãe achava que o tal bicho era o pai da minha irmã, que virava bicho e ia atrás dela. Se quiser, depois mando outros relatos, pois esse foi apenas um dos que aconteceram, pois eu também já vi bastante coisa com os meus irmãos. Nossa, será que era o pai dela? E por que a mãe desconfiava que o pai virava bicho? Então tem mais história por aí, sua mãe sabe de mais coisa, eu acho. Será? Será, como diz a Penélope. Próximo relato, minha desobediência. Ana, me chamo fulano, moro em Tocantins, Minas Gerais. É isso? E o que eu vou te contar é sobre a minha desobediência com os meus pais. E essa é uma história verdadeira. Eu tinha uma mania de xingar muito. Mas xingar muito mesmo. Aí um dia o meu pai virou pra mim e disse: meu filho, para de falar palavrão que uma hora você vai travar. Travar? Mas eu não ligava e continuava a xingar. Era capeta, demônio, diabo, desgraça, falava tudo isso. Aí uma vez era dia de finados e o meu pai falava que nesse dia não era dia de xingar. E não era dia de xingar mesmo, sabe? E eu não liguei. Disse pra ele que essas coisas que ele me contava era tudo mentira e que era pra ele parar de falar essas bobagens. E aí ele virou pra mim e disse: então tá, meu filho, continua xingando que uma hora você vai ver uma coisa que você nunca vai querer ver na sua vida. Aí eu saí batendo os pés no chão e xingando. Quando o relógio deu 10 horas, eu saí de casa para me divertir com os meus amigos. Ficamos na rua brincando. Era uma... eu acho que umas 10 da noite, né? Ele saiu para fazer isso. Ficamos na rua brincando. E aí quando foi era mais ou menos meia-noite e 5. Meia-noite e 5. Nós fomos embora. Por volta das 3 da manhã... Que? Enfim, não sei, saí pra brincar, quando deu 10 horas, saí pra rua brincar com os amigos, ficamos na rua brincando, era uma meia-noite e pouco e fomos embora. Umas 3 horas da manhã e nesse dia não havia luz na estrada, pois nós morávamos na roça e Aí eu acho que quando deu 3 horas da manhã, tava na estrada, não tinha luz, a gente morava na roça e nós começamos a xingar nessa estrada. Falávamos assim: ô capeta, por que não tem luz na estrada? Ô demônio, desgraça. E começava a falar essas coisas. Aí alguns minutos depois, sentimos uns calafrios. E olha que nem tava ventando. Então nós avistamos um homem vindo na nossa frente, ali, com uma não sei o que toda preta. E a pele dele era avermelhada. E ele usava um chapéu estranho que parecia de pele toda queimada. Parecia pele humana queimada o chapéu dele. Então resolvemos perguntar para ele se poderia emprestar um isqueiro, se ele tivesse. Mas o homem começou a rir da nossa cara e disse com uma voz sinistra e assustadora: vocês sabem com quem estão falando? Pois é, vocês não sabem, pois vocês estão falando com o nome que vocês mais falam, direto. Aí nós começamos a tremer e foi assim que eu parei e pensei: meu Deus, esse homem é o demônio. Aí o homem disse: sim, eu sou o demônio e vim aqui para dar um recado a vocês. Que se vocês não pararem de me chamar, eu vou voltar. E dessa vez eu vou levar vocês comigo
pro fundo do abismo de fogo e chamas. Nessa hora ele deu um assovio muito forte e desapareceu. Então saímos correndo, gritando por ajuda. Demos de topo com o meu pai. Aí um dos meus amigos disse que nós tínhamos visto o capeta. Aí o meu pai disse, tá vendo? Por que eu sempre falo pra vocês não xingarem, que vocês iam acabar vendo demônio? Então depois desse dia eu nunca mais falei palavrões e nem desobedeci o meu pai. Muito bem, o demônio fez um bom trabalho. Uma coisa que eu acho para aqueles que falam palavrões até hoje, é melhor parar enquanto vocês têm tempo, porque o que vocês verem, vocês nunca mais vão xingar. Depois que vocês verem, vocês nunca mais vão xingar. Então eu falo que às vezes eu acho que até é um anjo vestido de capeta aí pra fazer o serviço, porque tem gente que não adianta, não vai se consertar. Não vai se consertar pelo bem, né? O pai fala, a mãe avisa, fala, não faça essas coisas, só atrai coisa ruim e tal. Não adianta. Aí tem que o quê? Tomar uma lapada. Aí tem que vir o próprio capeta, a desgraça, sei lá, feio pra dedéu. Fala, se você continuar falando meu nome, eu vou te levar. Aí a pessoa, tá bom, nunca mais. Tem que tomar um susto. Tem que tomar um susto pra se consertar. Né? Já vi vários relatos assim. Aí no fim eu falo, não é que fez um bom serviço, até fez uma boa ação o capeta ali aparecendo. Que nem minha avó contava também, o cara era viciado em jogo, não sei, depois que viu o capeta nunca mais fez isso. O negócio é a gente pedir, às vezes, falar assim, ô seu capiroto, dá uma aparecidinha pra fulano lá, tá difícil a situação ali, mas se você aparecer, ele vai entrar no eixo. Não tô tirando sarro não, pessoal, é porque acontece, quem acompanha os relatos sabe dessas histórias. A pessoa que xinga, minha avó contava, a pessoa que xinga, a pessoa que desafia, tudo vai lá ver o bicho ruim. Só que o bicho não faz nada, ele só dá um aviso, tipo esse daqui, ó. Apareci, você não me chamou, eu vim. Agora se você chamar de novo, eu vou vir de vez pra te lascar, ou sei lá, levar embora, enfim. Aí a pessoa toma um sustão e entra na linha. Aí eu fiquei pensando comigo, depois de adulta já agora, porque eu escutava as histórias da minha avó, só ficava, gente, se eu falar isso, eu vou ver um bicho ruim, Mas aí eu, né, uns tempos aqui, depois de ver esses relatos, fiquei pensando, mas se for pensar bem, o diabo tá fazendo um bom trabalho, ele não tá fazendo nada de mal, só aparece, feião, e a pessoa se conserta, então, valeu. Valeu, não é? E aí o que são essas aparições? É realmente o demônio, o sei lá o que aparece, a tal da desgraça, quando você fala muito? Ou é um espírito mesmo que pega essa forma pra dar um chacoalhão, um aviso, fala, olha, não é legal falar essas coisas, né? Você tá atraindo, né? Coisa que não é muito legal pra você, enfim. O que são essas aparições? Me contem aí se já aconteceu com vocês ou sabem de alguma história. Que vamos para o último relato de hoje, gente. O último é este, a capelinha. Olá, Ana, Matheus e assombrados, o meu nome é Fulana. Tive o prazer de conhecer o canal de vocês quando navegava pelo YouTube, quando procurava o nome da minha cidade e apareceu o título. Ah, ok. Achei curioso. Fui ver do que se tratava e acabei virando fã do canal, apesar de já ter visto o nome de vocês num outro blog. Bom, não citarei nomes, mas vamos lá. Tenho hoje em dia 49 anos e esse relato aconteceu quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, mais ou menos. Preciso dizer que nessa época, o bairro em que vivia e que a minha família vive até hoje era muito rural e com muita mata, o que sempre deixava tudo mais misterioso. E em nossa família nós temos muitos relatos assombrados. Nossa família, mais especificamente a família do meu pai, sempre foi muito católica. Portanto, vivíamos fazendo novenas ou simplesmente indo um na casa do outro, rezando os terços, e sempre isso era feito à noite. Em uma noite fomos então rezar na capelinha. Essa capelinha, Ana, era muito, muito antiga, feita de pau a pique. Eu não sei dizer quem a construiu nem o porquê,
mas estava nas terras da minha família. Creio que desde que meu falecido avô era criança. Já estávamos no meio do terço e de repente, do nada, começou a ventar dentro da capelinha. Parece que eu já contei esse relato. Começou a ventar dentro da capelinha. Com o tempo fora dela totalmente parado. Minha tia, que estava à frente e rezava o terço, o mais rápido... Minha tia, que estava à frente, rezava o terço o mais rápido possível. E todos ali com cara de espanto. Preciso dizer que éramos em poucas pessoas naquele dia. Eu, minha irmã mais nova, minha avó, minha tia e seu marido. E acho que uma prima. Nós nos olhávamos imaginando o que era aquilo que estava acontecendo. E as velas tremulando porque, é claro, lá não havia luz elétrica. Então, depois de um certo tempo, aquilo parou e acabamos o terço. E fomos cada um para sua casa sem falar nada. Não sei te dizer o que é que foi aquilo. Esse relato vira e mexe é contado, com tantos outros relatos que aconteceram no sítio e ao redor dele. Sei que não é um relato assim de causar muito medo em quem ouve, mas causou medo em nós que estávamos lá. Ana, eu tô enviando algumas fotos para mostrar a capelinha, que hoje não existe mais. Foram tiradas, acho que nos anos 50. Obrigada por contar esse relato, um beijo para vocês. Bom, para não identificar, prefiro não mostrar. Mas enfim, também é tão antigo que eu vou ver se eu mostro sim para vocês. Peraí. Aí eu não consigo falar nada, né, enquanto tô... Vou procurar a imagem aqui pra mostrar, só pra mostrar a foto da... Perdão, da capelinha. Aqui. Então essa é a capelinha. Essa foto foi tirada lá por volta, então, como ela diz, dos anos 50. E foi nessa capelinha que aconteceu eles estavam rezando lá na frente e começou um vento apenas dentro desta capelinha. Um vento dentro. Sendo que não tinha nada de vento fora. Estranho. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!